Zacarias capítulo 9. Julgamento dos inimigos de Israel. Eis a palavra de Yahvé contra as terras de Adraque, que atingirá Damasco, porquanto os olhos do Senhor passeiam por toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, assim como sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora se achem muito cultas e invencíveis. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó da terra e ouro como lama nas ruas. Mas o Eterno se apossará dela e lançará no mar toda a sua riqueza, e ela será consumida pelo fogo. Ao observar esse assombro, Ascalon sentirá grande pavor. Gaza, de igual modo, se contorcerá de pavor e agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, e Ascalon ficará desabitada. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu exterminarei com a arrogância dos filisteus. Tirarei sangue de suas bocas e a comida proibida dentre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Elohim, Deus, e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Acamparei contra o exército ao redor a minha casa, para que ninguém passe nem retorne. Eis que um opressor nunca mais passará por cima do meu povo, porquanto agora eu observei tudo isso com meus próprios olhos. Eis que é chegado o rei de Sião. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará Shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água. Retornai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá, como se curva um arco de guerra. Usarei Efraim como seta, convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te farei como a espada de um valente, ó Sião. O aparecimento do Senhor. Então Yahvé surgirá sobre eles, sua flecha brilhará como o relâmpago. Adonai, o Senhor Deus, fará soar o chofar, a trombeta, e marchará em meio às tempestades do sul. O Eterno dos Exércitos os protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho. Estarão cheios como as bacias de sacrifício, usadas para aspergir água nos cantos do altar. Naquele grande dia, Yahvé, o seu Elohim, Deus, os salvará, como o rebanho do seu povo, porque serão como as joias de uma coroa reluzindo em sua terra. Ah, quão maravilhosa é a tua bondade! Quão formosa será a nova geração! Haverá trigo e vinho com fartura, e os rapazes e as moças crescerão saudáveis, fortes e bonitos. Zacarias capítulo 10. O carinho de Yahvé por Judá. Rogai a Yahvé pela chuva da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, que ordena que chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Porquanto todos os ídolos são fraudulentos e mentirosos, os adivinhadores têm falsas visões e falam de sonhos enganadores. Qualquer consolo que possam trazer é vão, e por esse motivo o povo vagueia como ovelhas desesperadas pela falta de um bom pastor. Ora, é justamente contra os pastores que a minha ira se inflama. Eis que eu punirei os bodes, os líderes do povo. Mas o Eterno dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como o seu majestoso cavalo nas guerras. Eis que a pedra angular sairá de Judá.
de Judá virá a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes e chefes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas durante a batalha. Lutarão porque Yahvé, o Senhor, está com eles e humilharão os grandes cavaleiros. Assim eu fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei retornar, porque tenho compaixão deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou Yahvé, o Senhor, seu Elohim, Deus, e os ouvirei. Então os de Efraim serão como um valente, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos o verão, e muitos se alegrarão. Seu coração se rejubilará em Yahvé. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu os resgatei. Eles se multiplicarão e serão uma numerosa multidão, como nos tempos antigos. Embora eu os espalhe por entre os diversos e distantes povos da terra, eles se recordarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os reunirei de volta da Síria. Eu mesmo os conduzirei para as terras de Gileade e do Líbano. E ainda assim não haverá espaço suficiente para abrigar todos. Vencerei o mar da agonia, ferirei o mar da tribulação, e as profundezas do Nilo ficarão secas. A arrogância da Síria será aniquilada, e todo o poder do Egito será destruído. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão. Assegura Yahvé. Zacarias capítulo 11. A hora do castigo dos ímpios, ó Líbano. Eis que deves abrir os teus portões para que o fogo devore os teus cedros mais imponentes. Ó pinheiro, agoniza porque o cedro caiu, e as majestosas árvores foram todas arrasadas. Gemei, ó cavalho de Bazã, pois a floresta densa está sendo devastada. Ouvi, pois, o pranto e o lamento dos pastores. Os seus famosos pastos foram todos destruídos. Eis que urros de grandes e ferozes leões ecoam por toda parte, pois a rica floresta do Jordão está toda arruinada. O bom e o mau pastor. Assim declara, pois, Yahvé, o Senhor, meu Elohim, Deus, pastoreia as ovelhas destinadas para a matança, cujos compradores as matam sem ser punidos, e cujos vendedores exclamam, louvado seja Yahvé, estou rico. E assim nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por esse motivo, também não pouparei mais os habitantes desta terra, afirma o Senhor. Entregarei cada pessoa na mão do seu próximo e ao seu rei. Eles acabarão com a terra, e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Eis que me tornei pastor das ovelhas separadas para a matança, especialmente das mais necessitadas e frágeis ovelhas do rebanho. E tomei para mim 2 cajados, a um chamei graça, e ao outro denominei união, e com eles cuidei carinhosamente de todas as ovelhas. Em um só mês eu me desfiz dos 3 pastores indignos, afinal me cansei deles. Além disso, o rebanho todo há muito me detestava. Então eu declarei, eis que não mais cuidarei de vós. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja destruído. E os que sobrarem, devore cada um a carne do seu próximo. Em seguida tomei o meu cajado, chamado graça, e o quebrei, a fim de desfazer a aliança estabelecida com todos os seres humanos. A aliança foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me observando reconheceram que tudo isso era o cumprimento da palavra do Senhor. Então eu me dirigi a eles, concluindo, se parece bem aos vossos olhos, pagai-me o que é devido, caso contrário, não me paguem. Eis que então eles me pagaram o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E Yahvé, o Senhor, me ordenou, lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Em seguida peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei meu segundo cajado, denominado União, rompendo o relacionamento de irmãos entre Judá e Israel. E Yahvé me ordenou,
toma ainda para ti todos os utensílios de um pastor insensato, pois levantarei um pastor nessa terra, que não se preocupará com as ovelhas que se perdem, nem procurará trazer de volta as que se desviam, tampouco cuidará das que se ferem, nem alimentará as sadias, mas apenas as criará para comer a carne das mais gordas, destroçando as suas patas. Ai do pastor imprestável! Ai do pastor que abandona o rebanho que lhe foi confiado! Que a espada da justiça fira o seu braço e fure o seu olho direito. Eis que seu braço secará por inteiro e o seu olho direito ficará completamente em trevas.